Olá! O dia 31 de outubro é considerado o dia da Reforma Luterana, pois nesse dia, em 1517, o monge Martinho Lutero publicou as suas 95 teses que abalaram as estruturas da Idade Média e dos períodos vindouros. Assim, em 2017, a comunidade luterana mundial comemora os 500 anos da Reforma. Mas talvez você esteja se perguntando, bom, e daí? O que significam os 500 anos da Reforma Luterana? Bom, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulber Conhecimento que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas aos nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Maximiliano Wolfgang Silva tem graduação e mestrado em Teologia e atualmente faz o doutorado em Teologia no Instituto Concórdia, nos Estados Unidos, e é capelão-geral da ULBRA. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também dar as boas-vindas para Paulo Moisés Nerbas, que tem graduação em Teologia e em Letras e mestrado em Teologia. É docente do curso de Teologia da ULBRA e é diretor-geral do Seminário Concórdia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Paulo Willibus tem graduação, mestrado e doutorado em Teologia e é docente também do curso de Teologia da ULBRA. Sejam todos muito bem-vindos. Os 500 anos da Reforma Luterana é o tema do ULBRA Conhecimento desta semana. E eu quero começar a nossa conversa com o Maximiliano, que é capelão-geral da ULBRA. O sacerdócio é uma das grandes heranças da Reforma Luterana. Mas o que significa ser capelão e o que significa ser capelão-geral da ULBRA? Explica isso para nós. Pois é, vamos lá, né? O termo capelão, na verdade, ele tem uma origem bem antiga, né? Ele está, na verdade, ligado originalmente a uma relíquia da Idade Média, né? E a partir de desenvolvimentos dentro da própria língua, ele acabou se referindo a espaços de uso religioso, mas que não necessariamente estavam conectados a um grupo, a uma instituição religiosa, né? Então, por exemplo, você tem um espaço de uso religioso dentro de um hospital que é chamado de capela. Mas o hospital em si não é uma instituição religiosa, né? Sim. Você tem um espaço religioso dentro do aeroporto. Em Porto Alegre nós temos um espaço, uma capela, mas o aeroporto em si não é um espaço religioso. Então, né? Relaciona capela e capelão, seria essa relação? Isso, e de certa maneira, então, o capelão se torna aquele que não atua diretamente numa comunidade religiosa. Perfeito. Ele atua numa instituição que não é uma igreja, por assim dizer, mas exerce ali também uma função pastoral e de serviço àquela comunidade, né? Então, por isso nós temos o capelão no Exército. O Exército em si não é uma instituição religiosa, mas nós temos um ministro, ou em muitos casos também pastoras que servem ali, né? A mesma coisa acontecendo no hospital, numa capelania hospitalar, a mesma coisa acontecendo em escola, capelanias escolares, e nas universidades também, então, os capelães universitários. Muito bem. Paulo Nerbas, que é pastor, professor, como está a procura pela formação teológica nos dias de hoje, diante de tantas propostas diferentes que existem? Sim. A procura, se nós olharmos, por exemplo, eu acho que nós podemos fazer uma apreciação dupla aqui sobre essa sua pergunta. Porque nós temos uma procura que é específica de candidatos a se tornarem pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e temos uma procura ao curso de teologia de um modo mais geral, que é o curso oferecido aqui na universidade. E então é um curso que também está aberto para candidatos e candidatas que são membros ou que congregam ou que pertencem a outras denominações. Mas também com o intuito de serem... Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Aqueles que estudam conosco, que realmente pretendem ser pastores, estes são os alunos, ao mesmo tempo, do Seminário Concórdia em São Leopoldo. São os candidatos ao pastorado da igreja. E aqui nós temos também alunos de outras denominações, alguns que já são pastores e que buscam um aperfeiçoamento, outros que ainda pretendem ser ou são líderes da igreja e querem conhecer um pouquinho mais a respeito da teologia. Eu acho que é um dado interessante, porque o curso está aberto para todas as confessionalidades. Sem dúvida, o nosso curso está aberto e hoje nós temos uma presença bastante significativa de candidatos que pertencem a outras denominações. Professor Paulo Bus, você que tem formação, graduação, mestrado e doutorado em teologia e atua na área da história, como é que a gente pode entender essa questão, 500 anos depois?
Qual é o significado? E ao mesmo tempo que eu coloco para o colega Bus, isso também vale para todos nós. O que significa os 500 anos da Reforma Luterana, 500 anos depois? É uma pergunta muito interessante, porque quando a gente olha a história das interpretações, tanto da figura de Lutero como de sua teologia, a gente percebe que cada época, cada século, vamos dizer assim, tem um Lutero à sua imagem e semelhança. Olha só. E não é diferente agora, na celebração dos 500 anos da Reforma, surgiram nos últimos anos muitas obras que têm um título parecido com o que Lutero diria hoje. Perfeito. E também surgiu um outro tema um pouquinho diferente. Na Alemanha, o autor é um político ligado à Igreja Católica Romana, que me parece que foi em 2014, escreveu um livro que tem o título O que Lutero deveria dizer hoje. Uhum. O problema desses livros é o seguinte: eles costumam mais revelar acerca do autor do que a respeito de Lutero. Porque nesse caso específico, desse último livro que eu mencionei, o autor critica Lutero por não falar como alguém de hoje, alguém que passou por todas essas etapas pós a Reforma, porque bem por alto, o que acontece? Nós temos o período da ortodoxia, do pietismo, vem o iluminismo com o racionalismo, temos o século XIX, a era do romantismo, século XX com as suas variações, e aí chegamos aos nossos dias querendo que Lutero entenda de tudo isso e pense como alguém que viveu todo esse processo do surgimento da democracia e assim por diante. E Lutero não fala disso, né? Então isso é perigoso. E por outro lado, então o autor fala aquilo que ele acha que é correto e é importante e coloca isso na boca de Lutero. Então esse é o grande risco. Sim. Por isso, qual é a solução? A solução é realmente ver Lutero em seu contexto e ver o que ele realmente disse naquele contexto, né? Claro, e fazer a interpretação. Fazer a interpretação e ver o que aquilo que ele disse naquela época é relevante para o ser humano de hoje. Será que o ser humano é tão diferente daquela época? Ou o ser humano, no fundo, tem as mesmas angústias, as mesmas perguntas básicas? Essa me parece ser a grande questão. Os 500 anos da Reforma Luterana é o tema do Ulbra Conhecimento desta semana. Temos como convidados Maximiliano Wolfgang Silva, que é capelão-geral da Ulbra, Paulo Moisés Nerbas, que é docente do curso de Teologia, e também Paulo Vilibus, que também é docente do curso de Teologia. Nós terminamos o bloco anterior, professor Bus, com uma provocação sua. Se o ser humano mudou de Lutero até aqui, ou seja, de 500 anos passados até os dias de hoje, ou as angústias continuam as mesmas? Paulo Nerbas, o que o senhor me diz sobre esse assunto? O ser humano mudou ou nem tanto? Não, o ser humano é o ser humano em todas as épocas, né? E se nós formos para Lutero, né, a ênfase que nós encontramos é que você só conhece o ser humano a partir do relacionamento do ser humano com Deus. Uhum. E este relacionamento do ser humano com Deus, ele não está sujeito às mutações do tempo. As questões, os desafios, as angústias, elas podem aparecer com uma roupagem diferente às vezes. Mas no seu íntimo do ser humano, elas são as mesmas. Uhum. Elas são as mesmas. Então, o que Lutero, realmente a grande preocupação de Lutero, é tratar dessas angústias, dessas preocupações, desses desafios que estão diante do ser humano na sua relação com Deus. Perfeito. E a partir da sua relação com Deus, o que você pode tirar para que este ser humano tão carente de amparo, tão carente de amor, tão carente de ajuda, ele possa receber. Mas algo que realmente provenha do seu relacionamento com Deus e não fora do seu relacionamento com Deus. Uhum. E para mim isto aí continua hoje, não é? Porque, como eu disse, podemos ter coisas com roupas diferentes, com caras diferentes, mas a questão continua a mesma. E a forma de tratar esta questão, ela independe da época em que nós estamos.
Isso significaria, pastor Maximiliano, que por isso a mensagem que tem algum conteúdo, ela é tão relevante para a sociedade geral, e especialmente também na universidade? Ou seja, esse período de um foco na aparência já está praticamente se ultrapassando. As pessoas estão buscando alguma coisa mais consistente, e nesse aspecto a gente poderia dizer que a mensagem de Lutero de 500 anos atrás ainda é relevante na atualidade. Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Se fosse feita a pergunta para mim, o que mudou, o ser humano é o mesmo, não é o mesmo, a minha resposta estaria muito alinhada do professor Nerbas, né? E precisa estar, ele era meu professor também, né? Aprendi bem a lição, espero. Mas acho que nós podemos unir também elementos do que o professor Bus falou anteriormente, né? Lutero é, em essência, um homem muito controverso, né? Você vai encontrar temas os mais diversos nele. E para a gente entender um pouquinho melhor, ou ter alguma linha de raciocínio para entender esse homem controverso, né? É importante nós entendermos que ele era filho da sua época, né? Ele lidava com questões que eram muito pertinentes à sua época, com desafios pertinentes à sua época, e isso está presente no seu modo de pensar e em tudo aquilo que ele escreveu e disse também. Mas quando vem para aquilo que é essencial ao ser humano, daí eu entendo sim, acredito sim, que na verdade nós continuamos buscando a mesma coisa que buscamos sempre, né? Hoje em dia se torna muito em voga o uso da palavra espiritualidade, né? As pessoas definem espiritualidade de maneiras diferentes, né? Uma definição que me ajuda dentro do nosso mundo é entender espiritualidade como a busca de sentido para a nossa vida, a busca de significado para a nossa existência. E essa é a grande pergunta que o ser humano faz, né? Nós estamos, por exemplo, aí na época de falar de viagens a Marte e vida em outros planetas, nós estamos aí com os nossos olhos voltados para fora do planeta, mas na verdade o que nós estamos buscando lá fora é uma compreensão a respeito de quem nós somos. Nós queremos entender a nós mesmos, o significado do nosso papel nesse mundo, né? E a espiritualidade, ela para mim está associada a essa busca de um sentido para quem eu sou e de qual é a razão de eu estar nesse mundo. E esse sentido da existência, né, nós acreditamos a partir do ponto de vista da fé cristã, ele é encontrado no Criador. Então, nesse sentido, a reflexão de Martim Lutero, que fala dessa relação com Deus, ela continua sendo muito importante, né? Ao mesmo tempo, obviamente, que a gente não pode cair no erro de achar que as coisas são as mesmas, não são, né? Os desafios hoje em dia são diferentes. Sim, sim. Eu me lembro quando eu era criança, e na época de Lutero não era diferente, quando eu queria alguma informação, eu ia buscar essa informação com quem? Perguntava para minha mãe, perguntava para a professora, perguntava para o pastor, eles eram a minha fonte de informação, né? Então percebam que havia uma autoridade entre a criança e a informação. Sim. Hoje em dia continua sendo assim? Me parece que não, né? Exato. Se o meu filho quer saber alguma coisa, o que ele faz? Ele vai pesquisar no Google. Né? Então percebam que nós temos uma dinâmica de sociedade, de relacionamentos sendo estabelecidas de maneiras diferentes, e com certeza temos muitas perguntas que estão assim vindo muito forte hoje em dia, precisando de reflexão, que não eram tão fortes na época de Lutero. Né? E nesse sentido nós vivemos um momento histórico diferente. Ou seja, nesse sentido nós também somos filhos da nossa época. Da nossa época, onde nós nos desenvolvemos, professor Bus, em termos de tecnologia fantástica, mas nem sempre assim é na nossa inteligência emocional. Muitas vezes o ser humano pode ser um sujeito muito estudado, mas na sua inteligência emocional ele praticamente está no beabá. Lutero... ele vive no Sacro Império Romano Germânico. O sacro aqui aponta para a questão da centralidade da igreja. As pessoas talvez sejam mais conscientes da questão espiritual em sua época. A angústia que Lutero sentia com relação àquilo que o Sr. Nerbas colocou, de encontrar um Deus misericordioso, era uma angústia da sua época, né? Era generalizada. Então as pessoas tinham mais consciência dessa questão de que o problema estava, em primeiro lugar, na questão do relacionamento com Deus. E que dali advêm os demais problemas da existência humana. Hoje talvez é um pouco diferente, nosso mundo tecnológico, nosso mundo pós-moderno, com todos os outros nomes que tem a nossa época aí, talvez o ser humano não esteja tão consciente da sua necessidade, mas se a gente aprofunda um pouco essa investigação, a gente percebe que aquilo que Lutero buscou e encontrou, ou seja, a justificação do homem, do ser humano perante Deus, que ele encontra um Deus que sempre quer o bem para o ser humano, que é um Deus bondoso, misericordioso, e que por causa disso, inclusive, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, encarna e se torna presente nesse mundo, anda junto conosco. Isso é válido para todas as épocas. Isso vale para o nosso mundo, como valeu para o mundo de Lutero. Deus não é um Deus distante, alheio, não é
tirano sádico que vê o nosso sofrimento à distância e talvez até se divirta com isso. Pelo contrário, é um pai. Jesus, o Deus encarnado, nos ensina a chamá-lo de Pai Nosso e nos mostra que Ele está dia a dia preocupado com a nossa existência e está caminhando junto conosco e não nos abandona apesar das aparências contrárias. Então, essa realidade é tão necessária hoje quando a gente ouve falar que apesar de todos esses avanços tecnológicos e científicos e tal, cresce cada vez mais o número de pessoas desesperadas e depressivas, né? A depressão é o grande problema do nosso século aí, né? Então, essas pessoas precisam saber que Deus não é alheio ao seu sofrimento, mas anda com elas e está junto com elas nesse sofrimento, assim como Cristo sofreu lá na cruz. Os 500 anos da Reforma Luterana é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos para o recado final dos nossos convidados, Maximiliano Wolfgang Silva. Qual é o seu recado final? Pois é, nós falamos várias coisas sobre a reforma, né? E uma delas é como fazer com que pensamentos ou ideias ou ênfases de Lutero sejam significativas também para a nossa época, né? E especialmente pensando na minha função ligado à educação, eu penso que o pensamento, a reflexão de Lutero no que se refere à vocação é um tema muito importante para o nosso contexto, né? Onde ele, de certa maneira, eu poderia dizer, ele sacraliza as profissões ou os exercícios de trabalho ou as funções que as pessoas exercem na sociedade, no sentido de que tudo que o homem faz, a mulher faz, tudo que as pessoas fazem, seja compreendido dentro de um chamado de Deus, por isso a ideia de vocação, né? Dentro de um chamado de Deus na promoção do bem das pessoas, né? E para mim, eu vejo nisso um sentido muito importante, né? Especialmente hoje em dia, quando nós vivemos assim, uma competitividade muito grande no mercado, muitas vezes muito marcada por um individualismo, né? Uma busca muito focada no crescimento, no status pessoal, nós podemos compreender que as coisas que fazemos nesse mundo, elas na verdade são descentralizadas de nós, mas elas têm uma importância no sentido de promover o bem na vida das outras pessoas. Né? Então, esteja eu onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, seja qual for minha profissão, que eu possa ter essa compreensão de que eu tenho ali um chamado de Deus, um chamado divino, para servir, para promover o bem na vida das pessoas. Muito bem. Professor Paulo Nerbas, seu recado final. Eu estava pensando no recado final e eu acho que o pastor Max exatamente já deu o recado que eu gostaria de dar. Mas, em todo caso, como a gente sempre gosta de falar a respeito do que acontece na área de nossa atuação, eu vejo realmente nesse conceito de vocação, nessa oportunidade, esse chamado que nós temos para servir. E, inclusive, e Lutero deixa isso muito claro, é uma oportunidade de nós cultuarmos a Deus através do nosso próximo. Eu vejo esse um grande legado da reforma, especialmente para a minha vida, na minha função. E sempre que eu estou, por exemplo, à frente de uma turma de alunos, eu reforço isso aí para eles. Eu não estou ali apenas profissionalmente, no sentido de olhar para eles como aqueles que estão ali e o trabalho com eles irá me trazer depois o salário no final do mês. Eu tenho aqueles alunos na minha frente, independentemente de quem são, como objeto do meu servir, e esse servir, um servir desinteressado, um servir a partir do servir de Deus em Cristo a nós. Me parece que esse conceito de vocação, de servir ao próximo, pessoalmente, é o grande legado que fica e vai me acompanhar certamente até o final da minha existência. Muito bem. Professor Paulo Bus, seu recado final. Bom, para não repetir o que os colegas Max e Nerbas disseram, coisas com as quais eu concordo integralmente, eu lanço a pergunta: qual é a validade da celebração dos 500 anos da Reforma Luterana? E parece que muita gente está levantando essa questão. Então, em nosso contexto brasileiro, me parece que é realmente uma celebração muito válida, porque não só a Igreja Luterana é muito pequena no contexto brasileiro, é bastante desconhecida em muitas regiões, mas também, consequentemente, talvez a própria figura de Lutero, a própria teologia de Lutero, ou é totalmente desconhecida ou às vezes é mal compreendida. Então, a gente percebe já que com essas celebrações estão se abrindo algumas janelas aí que permitem que o Brasil, de uma forma um pouco mais ampla, conheça, possa enxergar, possa ver
quem é Lutero, qual é a sua proposta, e possam então conhecer essa mensagem para a qual a gente comentou aqui já. Muito bem, muito obrigado pela companhia, pela conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!